A gente destaca hoje, 18 de junho, Dia do Orgulho Autista, momento para reforçar a importância do respeito, da inclusão, da valorização de pessoas com o transtorno do espectro autista. Mais do que aceitar, compreender as diferentes formas de ser, estar no mundo, permitir e defender políticas públicas de inclusão que sejam eficientes também. A gente conversa sobre esse tema com a psicóloga Letícia Bringel. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela presença. Você pode perguntar para ela, fique à vontade, temos o QVT e o WhatsApp. Muita gente fica assim, mas está tendo tanto diagnóstico de transtorno do espectro autista, é fato que nós estamos mais conhecedores do que é o transtorno. Mas não está havendo, talvez, e aí eu lhe pergunto, porque você tem mais conhecimento do que eu, no excesso de diagnósticos e às vezes tudo vira um transtorno? Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente sabe que por espaços como esse, momentos como esses, é que o autismo está cada vez mais difundido. Então, claro que os profissionais estão cada vez mais capacitados, mas o que acontece é que o autismo ele é um transtorno que ele sempre existiu. O que acontece é que essas pessoas agora elas estão sendo vistas, elas estão tendo lugar, elas estão tendo melhor prognóstico, uma melhor condições de se viver com mais dignidade. E aí elas estão sendo recebendo lugar na sociedade e elas estão sendo vistas. Sim. Então, dizer que estão sendo diagnosticada errada ou enfim, isso parece assustador, mas seria um erro a gente falar dessa forma. Sim, seria um erro a gente exagerar que há um exagero, mas que há necessidade sim da gente tratar isso com muito cuidado. Exatamente. Verdade. Por isso, profissionais especialistas. Sim, com certeza. Eu vou para o telão para destacar aí os sinais, e aí na reportagem ditos como precoces de autismo, você vai corrigir se for o caso, e aí sinais que talvez ficam evidenciados para chamar a atenção e levar a um diagnóstico seguro sobre o transtorno. Dificuldades na interação social, né? Atraso ou dificuldades na comunicação verbal e não verbal. Muito bem. Da verbal, a gente até que de cara, talvez a gente diga, tem mais demora na fala. Na comunicação não verbal, o que a gente pode dizer que é um atraso ou dificuldade nessa comunicação? Então, é que o comunicar, ele vai além de falar. Sim. Falar é um produto final, é como se fosse um conjunto de um monte de pequeninos comportamentos. Então, vamos pensar que temos ali uma criança de 2 anos, 2, 3 anos, enfim. Ou até um pouco menos, 1 ano e meio, e ela começa a dar sinais que algo está errado, como, por exemplo, ela não imita comportamentos dos pais ou de outras crianças. Isso é uma linguagem não verbal, né? Imitar é uma maneira de se comunicar, de se relacionar com o mundo. O contato visual é uma maneira de se comunicar, é uma linguagem não verbal, né? Seguir comandos e instrução é um pré-requisito para se falar. São comportamentos que antecedem a linguagem, o comportamento de se comunicar. Por isso que a gente precisa de uma visão de uma especialista, de alguém que tem esse cuidado, para ter de não só observar a fala, né, o que você escuta, mas o que você vê, né, o que não se precisa de fala para se observar. Como o seu corpo, como essa criança, esse adolescente, ele se comunica além da fala. Certo. No outro item, e aí um outro sinal precoce, o comportamento repetitivo ou restrito. Que tipo de comportamento é esse, repetitivo ou restrito? É de movimento dos bracinhos, das pernas, da cabeça? Exatamente. São comportamentos que trazem prejuízos sociais, como rituais, é uma característica muito forte dentro do transtorno do espectro autistas, né? Fazer várias vezes as mesmas coisas, ter essa necessidade de repetir padrões de comportamento. Quando a gente fala de transtorno, a gente traz muito a estereotipia, que ela pode ser motora, né, flapzinho com as mãos, o andar na pontinha dos pés, o movimento pendular com o corpo, que são estereotipias bem mais clássicas dentro do transtorno do espectro autista, né? De repente, um gesticular da mão, da cabeça, um movimento ocular, e também as estereotipias vocais, não é? Falar, ter maneirismos para poder falar,
maneiras vocais, tiques vocais e por aí vai. São comportamentos restritos e estereotipados neste sentido. Certo. Aí a minha próxima pergunta tem a ver com o tal do diagnóstico precoce. Alguns desses comportamentos só vão ser evidenciados quando essa criança tiver um pouquinho maior. Num bebê, por exemplo, talvez a dificuldade de interação fique evidenciada pelo olhar que não se fixa, não é? Na mãe, quem está ali na hora da amamentação, de repente ele não tem aquele contato com a mãe. Isso. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, quais sinais vão contribuir para que esse diagnóstico aconteça nessa primeira infância, antes da vocalização ou do caminhar? Vamos pensar, para a equipe multi, né, composta pelo médico, pelo psicólogo, enfim, chegar a dar um diagnóstico precoce, os sinais eles precisam estar bem evidentes, Sim. não é? Senão a conduta seria, a gente identifica o atraso, que pode ser um quadro sugestivo para autismo, coloque em intervenção e vai acompanhando Sim. isso ao decorrer. Mas vamos pensar, a gente já fecha o diagnóstico de um bebê. Faz sentido que o atraso está muito significativo para a gente já enquadrar no transtorno do espectro autista e dizer, seguramente essa pessoa ela é TEA. Então a gente vai ter uma baixa de contato visual, não é? A parte da reciprocidade socioemocional em se tratando na parte social, que é um quesito muito importante. Atrasos na vocalização espontânea, no balbuciar, no imitar, no ouvir, seguir a voz da mãe enquanto fala. Então, é importante dizer, Joselma, que é um conjunto de sintomas. Não existe um sintoma isolado. Não é? Se você está nos assistindo, o seu filho tem algum dessas características, isso não o traz, não o enquadra no transtorno do espectro autista. Mas vai precisar de uma avaliação mais minuciosa, você tem que ligar o alerta e procurar um profissional para ver se tem algo mais. Existe um conjunto de características que está envolvida, né? Há um conjunto de comportamentos relacionados à linguagem, a esse padrão repetitivo, restrito, e essa parte social que vai trazer prejuízos nessa área, aí sim a gente pode pensar nesse diagnóstico precoce e por aí vai. Vamos lá para a pergunta da Priscila. Eu já fiz um bocado de pergunta aqui, mas a gente tem pergunta gravada de telespectador também. Vamos acompanhar. Meu nome é Priscila e eu vejo que hoje é muito diagnóstico, né, de crianças autistas. Só que muitas pessoas não sabem o porquê, né? E muitos casos são mal diagnosticados. Então, como saber se é autismo ou atraso no desenvolvimento? Tem diferença? Sim, é porque o autismo ele pode vir, né, principalmente quando a gente fala do nível 1 de suporte, que são aqueles clássicos mais sutis, que passam despercebido a vida em toda, aí que chega lá na fase adulto, teve alguma dificuldadezinha social, algum outro prejuízo, e que foi se ajustando no decorrer do dia, né, nesses padrões sociais. Então, é mais difícil a gente entender nesse sentido. Então, quando a gente pega TEAs mais nível 1 de suporte, a gente vai ter esse tipo de dificuldade na hora de fechar esse diagnóstico, enfim. E por aí vai. Então, eu gosto de dizer, muito se fala sobre autismo, a gente tem aí um leque de profissionais trabalhando, mas a gente precisa exatamente entender para quem que a gente busca ajuda. Pois é, e aí eu quero entrar na história da ajuda agora. Quando você fala de intervenção precoce, para o pai, eu sou mãe, tenho 3 filhos, quando você quer espera um resultado, você fica ali, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo logo? O resultado, e aí claro que a gente trata de resultado, mas não é isso, é o caminhar do amadurecimento, da autonomia daquela criança. As primeiras respostas podem demorar muito, que a gente fica agoniado querendo que seja logo. Fica ansioso. O que se sabe é que assim, ó, a gente precisa garantir que a intervenção está sendo bem redonda, Sim. baseada em evidência, não é? Não existe de qualquer jeito, seguindo os padrões importantes que devem ser criteriosos, não é? Então, a gente sabe que cada pessoa, ela responde de uma forma a condutas terapêuticas, não é? Então, né, tem crianças que recebem a mesma carga de estímulos, tiveram a mesma oportunidade que tiveram outro tipo de resposta. Então, a gente precisa acalmar o coração, Sim. ter certeza que a gente está sendo assistido por uma equipe madura, uma equipe correta,
seguir as instruções, fazer o nosso papel enquanto pais, não é? Porque é importante essa tríade, a equipe multi, mais a família e a escola nesse contexto, permanecer todos esse tripé muito bem alinhado e ter fé em Deus e que as coisas vão fluir. O resultado virá, né? Exatamente. Vamos para a pergunta de outra telespectadora, Rúbia. Bom dia, o meu nome é Rúbia e eu queria saber quais os mitos mais comuns sobre o autismo. Mitos. Eu acho que o mais importante, que é uma super oportunidade para a gente falar, é que autismo não é uma doença. Sim. Né? Autismo não é uma doença, não pega, não é contagioso. Autismo é uma condição neurológica. Né? E assim, se a gente conseguir pegar esses sinais, esses sintomas bem na primeira infância, a gente vai garantir que esse sujeito ele seja o que ele quiser ser na vida. Ele vai ter condições de casar, de ter uma vida próspera, não é, de ter uma vida funcional, de trabalhar, não é? Sim. Assim como todos nós que nos sujeitamos típicos, então essas pessoas com autismo, elas têm condições de ser o que elas quiserem ser. Falando dos níveis e como é que se identifica ou se faz a gradação até tal ponto é nível 1, até dali do ponto tal até tal é nível 2. Como é que isso é estabelecido, Letícia? Então, nível 3 de suporte são esses autistas clássicos, né, que são os mais severos. Então, são pessoas que é caracterizado por um atraso mais profundo na linguagem, geralmente são os autistas que não são verbais, que vão precisar de uma comunicação alternativa, uma outra maneira para se comunicar, para se fazer entendido, e são pessoas que precisam de apoio substanciais, né? Um pouco mais intensivo, um pouco mais de cuidado, de zelo, 24 horas, essas coisas todas, não é? O nível 2 são pessoas que já podem ser verbais, mas que ainda assim têm um pouco mais de autonomia, mas ainda não conseguem ter uma vida funcional sozinho. Trazendo para uma linguagem um pouco mais funcionais, termos menos técnicos, né? E o nível 1 geralmente são pessoas funcionais, que não tiveram atraso na linguagem e conseguem ter uma vida, né, com autonomia perfeitamente. Certo. E eu vou para a tela e até talvez seja uma resposta para esse telespectador. A pessoa quer saber o diagnóstico em adulto. Quem procurar primeiro, o psicólogo ou o neurologista? Então, geralmente, se você for ao neurologista, ele vai te encaminhar para um psicólogo, muito Sim. provavelmente, porque é um trabalho clínico e precisa de toda uma equipe envolvida. Mas o que acontece é que quando a gente fala de autismo, a gente fala de padrões de comportamentos. Então, é como se a gente precisasse levantar dados, não é? Para levar para esse médico, para que convença esse médico de que aquela pessoa é autista. Então, a gente vai precisar fazer uma avaliação neuropsicológica e também levantar questões de comportamento. Então, existem protocolos adequados para fazer esse rastreio desses comportamentos desse sujeito, para a gente enquadrar ou não dentro do transtorno do espectro autista. Certo. E aí, né, vai construir um documento, uma avaliação. De posse dessa avaliação, a gente leva para um médico e assim ele faz um diagnóstico seguro. Sim. Vamos para a pergunta de Nayeli. Bom dia, eu me chamo Nayeli. Eu gostaria de saber como podemos deixar os espaços mais inclusivos para as pessoas do espectro autista. Ótima pergunta. Inclusive, essa aí é uma mãe atípica. Sim. Vamos lá, olha, vamos fazer da seguinte forma. Vamos pensar nas dificuldades do autista. Dificuldades com ruídos, não é? Dificuldades sensoriais, diminuir barulho, luzes, muito provavelmente. Colocar lugares mais aconchegantes, lugares onde, de repente, eu possa me direcionar, caso eu precise me organizar após uma sobrecarga de estímulos que podem ser auditivos, visuais, táteis, não é? Então, fazer ambientes um pouco menos movimentados, então a gente já consegue trazer uma boa adaptação se a gente conseguir prestar atenções nesses cuidados. Certo. Vamos para a próxima, do Davi. Bom dia, meu nome é Davi. Eu gostaria de saber como o preconceito afeta a vida de uma pessoa autista. E a pessoa com transtorno, ela identifica essas atitudes que de repente são de afastar, de impedir o convívio da criança, daquele autista com os demais na escola, participar dos aniversários, por exemplo? Eu me emociono muito, porque eu também sou uma mãe atípica, é por isso que eu milito nessa área.
O preconceito, ele incapacita as pessoas. Ele tira das pessoas autistas a oportunidade de viver. Ele limita as pessoas, ele faz as pessoas acreditarem que aquela pessoa autista, ela não é capaz, não é? E é como se você se proibisse de conhecer o novo e de conhecer algo que é extraordinário. Então, assim, a gente precisa de disseminar espaços como esse para a gente garantir que o preconceito ele vai ser extinguido, que as pessoas autistas vão ter direito a oportunidades, né, como coisas básicas, como uma adaptação de uma prova na sala de aula, como ele não vai ser excluído no ambiente social porque ele faz o flap com as mãos, mas ele vai ser compreendido porque as pessoas fazem questão de que ele esteja, que ele permaneça naquele lugar. Então, o preconceito, ele nada mais é do que um pré-julgamento que você faz sem conhecer, não é? Sim. Por isso, espaços como esse são tão importantes para a gente desmistificar e dizer o que é o autismo, a importância da gente incluir pessoas autistas na sociedade. Tem esse questionamento do telespectador sobre abordagens pedagógicas adaptadas para promover a inclusão real de alunos autistas, porque a gente sabe que não é só botar lá na sala de aula junto com os demais, nas escolas, por exemplo, é preciso mais que isso, né? E aí é o questionamento. Exatamente. A gente precisa entender em que nível que essa aluna está, né? Porque não só de autistas, mas a gente pode pensar numa pessoa com dislexia ou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas o que acontece é que a gente tem padrões de ensino e, por vezes, aquela pessoa, aquela criança, ela não encaixa nesse padrão, mas ela tem a própria maneira de aprender ou ela vai precisar de um suporte maior. Então, é nesse sentido, enquanto educadores, em pensar como essa criança aprende, criar condições, estratégias para que a gente garanta condições de aprendizado para aquela criança, não é? Isso é a melhor maneira de ensinar. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.